Neste vídeo vou dizer quais são 3 dos maiores erros de quem treina para ganhar músculo de forma natural. Certifica-te de vez tudo, porque no final vou fazer uma reflexão muito importante para quem quer ter bons resultados de forma natural. Eu sou Bernardo, fundador e coach na Physique Upgrade e ajudo malta tal e qual como tu a treinar e a comer melhor para que possam ter os resultados desejados. Muita da malta que começa a treinar retira inspiração de bodybuilders profissionais como Chris Bumstead, Ramon ou o meu preferido, Rough Diesel. A malta vê os vídeos deles a treinar, ouve as dicas e depois tentam replicar o que eles fazem no ginásio. Mas existe um grande problema com isto, que é tu não és um bodybuilder profissional. Tu não tens os anos de experiência que eles têm, não tens as necessidades que eles têm e acima de tudo não tomas os suplementos especiais que eles tomam, nem és um freak genético como eles são. Isto faz com que tentar replicar coisas como a estrutura de treinos ou o número de exercícios ou a quantidade de volume ou de séries que fazes por treino e por semana seja à partida uma péssima ideia, porque o resultado final vai estar completamente desajustado àquilo que é a tua realidade. Vamos aos erros. O primeiro é uma espécie de 2 em 1 e consiste em treinar cada grupo muscular apenas uma vez na semana e fazer uma porrada de séries para cada um deles em cada sessão. O exemplo mais clássico disto é chegar ao ginásio uma segunda-feira, Dia Internacional de Peito, fazer supino plano com barra, depois supino inclinado com halteres, depois supino declinado na Smith Machine, depois ainda ir para um pack deck e depois aberturas, porque tens que fazer os ângulos todos e sei lá mais o quê. Isto, na minha opinião, não é a melhor maneira para treinar se és natural e queres maximizar os ganhos. Em primeiro lugar, existe um máximo de volume produtivo que tu podes fazer por grupo muscular por sessão. Esse limite para a malta que é natural e que treina com uma boa intensidade em cada série e que descansa bem entre séries parece ser de 8 a 10 séries por grupo muscular por sessão. E aqui vou dar um shout-out ao James Krieger do website Weightology, que fez uma revisão da literatura que chegou a estas conclusões. A partir daqui é muito provável que cada série adicional que tu fazes vá dando cada vez menos estímulo hipertrófico ao músculo. No entanto, vão continuar a adicionar fadiga de forma normal. De notar que este número é apenas uma média e deve servir apenas como referência, não como verdade absoluta, porque existem diferenças na maneira como as pessoas respondem a quantidades de volume que fazem, quer seja por semana ou por sessão. Para perceberes isto de forma um pouco mais fácil, vou tentar usar aqui uma ajuda visual, comparar 2 cenários. No primeiro cenário, tu treinas peito apenas uma vez na semana, por exemplo, uma segunda-feira. Fazes 14 séries nessa sessão e divides isso por 4 exercícios. Nesta sessão vais estar a dar um bom estímulo, porque tens aqui muitas séries e grande parte delas vão ser bem produtivas, mas também vais estar a adicionar uma boa quantidade de fadiga. Pela mesma razão, ou seja, porque tens muitas séries. E lembra-te que, à medida que tu vais fazendo mais e mais séries, cada uma delas vai oferecendo cada vez menos estímulo. No entanto, a fadiga resultante delas vai continuar a ser a mesma. Vamos comparar isto com um segundo cenário, em que treinas peito 2 vezes na semana, por exemplo, uma segunda-feira e uma quinta-feira, fazes 7 séries em cada uma das sessões e divides isto por 2 exercícios em cada uma delas. Na primeira sessão vais estar a dar um bom estímulo, apesar de ser inferior ao estímulo do exemplo anterior, mas não vais estar a adicionar tanta fadiga. Como não geras tanta fadiga nesta primeira sessão, podes treinar sem qualquer tipo de problemas uma segunda vez na semana e repetir a dose. Se compararmos a quantidade de estímulo total que deste ao peito durante a semana, a opção em que treinas 2 vezes sai vencedora. Mas atenção, isto é só um esquema, é apenas uma representação daquilo que eu acho que é a realidade para a grande maioria das pessoas. Também é verdade que existe muita variabilidade no que toca às respostas de cada um de nós a determinadas quantidades de volume de treino, por isso é bastante provável que esta não seja a realidade para toda a gente. No entanto, acredito que para a maioria vai ser. Isto tudo para dizer que podes quase maximizar a quantidade de estímulo que dás a cada grupo muscular numa determinada sessão, fazendo um número moderado de séries. Desta maneira não vais estar a induzir uma quantidade extrema de fadiga em cada uma das sessões, por isso podes treinar cada grupo muscular mais do que uma vez por semana, o que em teoria te vai dar mais estímulo ao longo desses 7 dias e a longo prazo mais ganhos. Também existe alguma literatura que parece indicar que em malta natural a síntese proteica muscular fica elevada até 48 a 72 horas depois de determinada sessão de treino. O mesmo não se aplica à malta que utiliza suplementos especiais. Nesses casos, a síntese proteica muscular fica elevada durante mais dias. Quanto à recuperação dos músculos, tendões, ligamentos, articulações após uma sessão de treino, parece demorar um pouco mais tempo e vai depender sempre da intensidade que utilizas e também da quantidade de volume de treino que fizeste nessa sessão, mas a não ser que tenhas feito uma quantidade absurda de séries, para a grande maioria das pessoas vai estar algures entre os 3 e os 5 dias. Por essas razões, acho que ter no máximo 4, talvez 5 dias entre sessões para o mesmo grupo muscular é uma boa ideia. Dando aqui uma dica prática, treina cada grupo muscular mais ou menos 2 vezes na semana, ou então 2 vezes no máximo a cada 8 ou 10 dias, e faz uma quantidade de volume adequada em cada uma delas. Não te sei dizer quanto, vais ter de experimentar para ver qual é a melhor dose para ti. Posto isto, eu não passaria muito destas 8 a 10 séries por grupo muscular por sessão. Sei que parece pouco, mas assumindo que cada uma das séries é feita de forma muito intensa, ou seja, bem perto da falha,
vai ser volume mais do que suficiente para desencadear ganho de massa. Vamos agora ao erro número 2, que é fazer demasiadas séries com o único objetivo de sentir um pump. Todos nós gostamos de ter um belo pump, mas andar constantemente atrás desta sensação traz vários problemas. Em primeiro lugar, isto retira-te a atenção daquilo que é realmente importante para tu conseguires resultados a longo prazo, que é a sobrecarga progressiva. Apesar de ter várias formas, esta sobrecarga progressiva é mais fácil de aferir com o aumento de cargas ao longo do tempo. Em segundo lugar, é bastante mais fácil teres um pump com séries com um número de repetições elevado. O problema é que neste tipo de séries, com mais de 12, 15, 20 repetições, é muito mais difícil tu ires verdadeiramente perto da falha muscular, principalmente exercícios compostos e ou que requerem maior trabalho de estabilidade. Se não vais tão perto da falha quanto devias, estás a negligenciar a intensidade que pões em cada série. E isso é das coisas mais importantes para dar um bom estímulo hipertrófico, ao contrário do pump. Dica prática: em vez de focares em sentir um músculo A, B ou C, foca-te em fazer séries principalmente no range das 6 a 12 repetições, com uma boa técnica e que seja adequada a ti, levando cada série bem próximo da falha e tentando progredir cargas ao longo do tempo. Isto não quer dizer que não tenhas séries com um número de repetições mais elevado, em que é mais fácil sentir o pump, mas grande parte do trabalho, principalmente exercícios compostos, deve ser feito no range das 6 a 12 repetições. Para acabar, terceiro erro: não fazer uma fase de ganho de músculo longa com medo de ficar com gordura a mais. Para maximizares o ganho de massa muscular, deves estar num ligeiro excedente calórico durante vários meses seguidos. O processo de criação de novo tecido muscular é demorado e convém o corpo estar numa situação de abundância de recursos e de energia durante muito tempo, para que esteja sempre disposto a criar novo tecido. Mas estar constantemente em excedente calórico, mesmo que seja ligeiro, vai gerar sempre algum ganho de gordura. Se sempre que perdes uma linha nos abdominais ficas a bater mal e sentes a necessidade de sair do excedente calórico e fazer uma dietazinha, vais estar a cortar muito progresso que poderias ter se simplesmente continuasses a ganhar peso e continuasses focado em aumentar as cargas ao longo das semanas e meses de treino. Por isso, abraça esse ganho de gordura. Não faças um Dreamer Bulk em que ganhas 5 kg no mês, por exemplo, mas aceita que, se queres maximizar o ganho de músculo, vais ter que estar ok com algum ganho de gordura, porque vais ter que passar longos períodos de tempo em excedente calórico. Antes de fazer a minha reflexão, se já tiraste algum valor neste vídeo, pense em subscrever o canal, fazer gosto, comentar, seguir no Instagram, essa coisa toda boa, ok? Obrigado. Por último, queria deixar aqui uma palavrinha sobre treinar de forma natural. Grande parte da malta é vítima das suas expectativas enquanto atletas naturais, porque pensam que não é possível ter um bom físico, um físico de respeito, sem apoios anabólicos. A verdade é que isto dá trabalho, mas é possível. Mas é assim, também não vou estar aqui a dizer que qualquer pessoa pode ter um físico extremamente impressionante de forma natural. A genética desempenha um papel gigante e há sempre malta menos abençoada. Eu treino há quase 6 anos e tenho um físico com alguma massa muscular. Não sou enorme, nem lá perto, mas diria que grande parte dos gajos ficaria satisfeito se tivesse um corpo semelhante ao meu. No entanto, vejo aí muita malta com 1 ou 2 anos de treino que treinam completamente à toa, estão-se a cagar para a alimentação e depois vêm-se queixar de ter má genética. Pá, não é assim. Essa malta não tem conhecimento o suficiente para fazer as coisas como deve ser e também a disciplina para implementar os hábitos necessários para ter excelentes resultados. A boa notícia é que são duas coisas que estão no controle da pessoa. Isto tudo para dizer o seguinte: não comece a tua jornada com expectativas muito baixas, a pensar que não vais conseguir ter um bom físico. Eu tinha essa mentalidade da treta quando comecei e o meu primeiro ano de treino, aquele em que a malta costuma ter os melhores ganhos, nem sequer foi o melhor. Basicamente, tenha em mente que aquilo em que tu acreditas vai ter uma influência muito grande nos teus comportamentos. Se tu acreditas que tens uma genética de merda, tu não vais ter os comportamentos necessários para teres grandes resultados. E acabas por não ter grandes resultados. Não porque tens uma genética de merda, porque provavelmente não tens, mas porque não colocaste os comportamentos que são necessários para lá chegares. E é isto, meus amigos. Em termos de mindset, acredita que tens uma boa genética e dá-lhe gás. Treina cada grupo muscular mais ou menos 2 vezes na semana, pá, no máximo 2 vezes a cada 10 dias. Faz no máximo também 8 a 10 séries por grupo muscular por sessão. Foca principalmente em séries de 6 a 12 repetições, com uma boa técnica e bem próximas da falha. Foca também em progredir cargas ao longo do tempo, em vez de focares em sentir o músculo A, B ou C. E por último, faz fases de ganho de massa longas e abraça a gordurinha extra que vem com isso. Nada que um cut lá mais para a frente não resolva. Agora que já sabes treinar para ficar grande de forma natural, há 2 coisas em termos nutricionais que tu tens mesmo de fazer para te certificares que todo o trabalho árduo que tu colocas no ginásio não é desperdiçado. Por isso, a seguir, vê este vídeo onde eu te explico quais são essas 2 coisas que tens mesmo de fazer.